Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso divino amigo, que as tuas bênçãos, Senhor, possam ser por nós percebidas, que nós adentremos verdadeiramente neste novo clima natalino que se aproxima, que nós entendamos, é uma oportunidade abençoada que a vida nos dá, nos conclamando a estas melhorias e mudanças. Agradecemos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos, contando com esta proteção, vamos iniciar o nosso estudo desta noite, dando graças a Deus. E que assim seja. Antes de iniciarmos o capítulo 5, faremos uma breve análise do que nós estudamos até agora. Nós vimos no capítulo 1 a espiritualidade promovendo mudanças nos parâmetros vibratórios do planeta, sentido pelo Império Romano, sentido de uma forma intensa por todas as criaturas que se encontravam no cenário material e espiritual. Vimos no capítulo 2 algo inédito, um encontro de Maria e Isabel, que não nos é reportado nos evangelhos, e vimos também o encontro de Jesus com João Batista, ambos ao derredor de 12 anos. E vimos, a partir daí, toda uma conversação que se estabeleceu. Na sequência, nós vimos agora as primeiras pregações, as primeiras envolvimentos de Jesus, algo inédito dos evangelhos, ou seja, Jesus estava com João Batista, nos apresenta que ali começa toda uma preparação sua para a manifestação do seu ministério, e vimos que aquilo que ocorreu, que é relatado, o encontro dele com aquele espírito que comanda os planos inferiores, se efetivou por 40 dias. Vimos também algo inédito, que não está relatado, porque Jesus atraiu a Anã, aquele que seria Anás, aquele que é o juiz inclemente da sua causa, que não está nos reportado. Vimos depois Jesus conclamando aqueles que seriam os apóstolos dele. E um encontro que não é também nos reportado por Jesus com Zebedeu, o pai de João e o pai de Tiago. Então, são coisas inéditas que são importantes. Por que eu estou bem frisando isto? Não está reportado no Evangelho, ele nos dá uma concatenação, uma relação linear dos acontecimentos. Ele pega o Novo Testamento e clareia para nós entendermos os acontecimentos, como eles se sucederam. Porque quando eles foram contar a estes acontecimentos, eles fizeram, claro que amparados, de forma sintética e de forma a se lembrarem de forma parcial dos acontecimentos. Ele está nos reportando os fatos acontecidos. Agora, nós vamos entrar em situações muito interessantes para que nós entendamos a diferença entre o que é colocado por Humberto de Campos e o que está colocado no Novo Testamento. Nós vamos agora adentrarmos em situações interessantes, para que a gente veja como é que faltaram alguns elementos, foram tirados, houve uma interpolação, houve uma adequação, ou, pura e simplesmente, eles fizeram de forma sintética. Vamos lá, vamos entender. Frequentemente, era nas proximidades de Carfanaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Então, isso é importante. Ele ficou por 40 dias ao derredor de Carfanaum, principalmente na casa de Simão Pedro, mas indo àquelas comunidades. Então, ele reunia estas criaturas. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho. Isso passou a ser disseminado, isso passou a ser propalado, isso passou a ser visto pelas pessoas. Então, eles começaram a perceber que estavam diante deles o Messias, porque os resultados, aquilo que era feito, aquilo que era frutificado, era algo que eles já logo identificaram. Ansiosas por lhe ouvirem,
a palestra instrutiva, então eles o aguardavam, porque eles queriam as preleções, eles queriam as informações, eles queriam as curas. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Isso é importante que a gente compreenda. Nós temos que entender que ele foi selecionando, ele foi compondo agora este grupo que viriam a ser os seus apóstolos. Depois de uma das pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eles eram os homens mais simples e humildes do lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. O nome era a localidade, Tiberíades a cidade, Genezaré a cidade, e Mar da Galileia porque era um grande lago, como nós vimos, com uma extensão grandiosa. Eles eram, portanto, os mais humildes e simples daquela localidade. E estes que viriam com ele seriam os intérpretes. Ele preparou a eles para isso. Olha o que nos fala o Evangelho. Jesus subiu um monte a orar. Passou a noite em oração. Quando já era dia, nomeou 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciarem o Evangelho. Então estes levariam agora o Evangelho a todos os rincões, a todas as localidades. Então nós vemos aqui ele conclamando a todos eles. E é assim que está reportado no Evangelho. É assim que está colocado. Então ele não fez outras situações para não entrar em celeumas. Mas olha que interessante que vai ocorrer, que nós vamos entendendo. Vamos lá. Pedro, André e Filipe. André e Pedro eram irmãos, mas Filipe também era de Betsaida. Eu estou colocando aqui Betsaida. Betsaida era uma pequena localidade, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Então, 5 eram provenientes de Betsaida. Então, eram daquela localidade. Agora ele vai nos colocar Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, e sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Isso é importante que a gente frise. Filhos de Alfeu e esposo de Cleófas, Maria de Cleófas, que estará no momento da crucificação, que estará no momento do reaparecimento de Jesus. Era parenta, não era irmã de Maria, como nos falam muitos estudiosos. Parenta. Isso é importante que a gente entenda, que está aqui colocado os acontecimentos. Eram nazarenos, ou seja, eram de Nazaré. Está aqui colocado, eram de Nazaré. Viveram junto a Jesus desde a primeira infância e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. Tiago não é irmão de Jesus. Tiago é um primo de Jesus. Tiago, a filho de Alfeu, que comandou após a saída de Simão Pedro de Jerusalém, que comandou a casa do caminho, era primo de Jesus, não era irmão, como nos reporta. Maria não teve outros filhos. Maria era uma moça com uma jovem senhora, e José era de uma idade mais provecta. Não tiveram filhos, não trouxeram outros filhos. Veja bem, à vista das suas profundas afinidades afetivas. Por isso eram chamados irmãos do Senhor. A ideia semítica era essa. O que está colocado, a palavra, dá a noção de primos mesmo. E Humberto de Campos nos traz agora aquilo que verdadeiramente estava ocorrendo. Olha o que ele vai nos trazer. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta. Eu estou trazendo aqui, olha bem, Dalmanuta ficava entre Carfanaum e Magdala. É onde vai viver na sequência Maria de Magdala, que vai ser perseguida. Maria Madalena, Maria de Magdala, que morava em Magdala, vai mudar-se para Dalmanuta. E Bartolomeu nascera de uma cidade aqui em Caná. Olha o que ele vai nos dizer. Caná da Galileia, onde Jesus vai fazer algumas
vai fazer, por exemplo, a transformação de vinho, de água em vinho e assim por diante. Simeu, ou melhor, Simão, mais tarde denominado Zelote. É importante que a gente entenda isto. Zelote era uma classe política, era um partido político daqueles que ficaram contra os romanos, aqueles que pegaram em armas, aqueles que lutaram. Barrabás pertenciam aos zelotes. Simão Pedro, envolvido por Bartolomeu, por Simão, o outro Simão, estava com arma no momento em que Judas Iscariotes vai fazer o beijo. Ele vai agora fazer com que decepe a orelha de Malcos, aquele soldado. Então veja bem, ele era zelote. Deixar a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, vamos lá. Eu trouxe aqui Cananeia, ele era da Cananeia. Ou seja, Jesus vai, quando está indo a Tiro e a Sidom, ele vai agora curar, vai conversar com a mulher cananeia. Então ele está nos dizendo que todos estes eram galileus, todos estes pertenciam a esta localidade. É importante que a gente entenda por que nós trouxemos isso. Porque por exemplo, Cananéia não existe mais no mapa. Eles não sabem. Eles, quando falam da terra de Canaã, eles acham que é a grande lugar onde Moisés, a terra de promissão. Mas não é isso, é um local na Galileia. Cananéia era naquele local. E só um deles, Judas, destoava um pouco deste concerto, pois nascera em Iscariotes. Eu trouxe aqui Queriotes, é um local na Judéia, então chamado também de Iscariotes. Então era deste local, ele era alguém que destoava e se consagrava ao pequeno comércio em Carfanaum, aonde vendia peixes e quinquilharias. Eu estou trazendo aqui a ideia destes apóstolos que foram conclamados. Então aqui Simão o cananeu, então que vinha da Cananéia, que vinha desta localidade na Galileia. Então estes todos apóstolos eram criaturas que haviam sido pré-selecionadas e foram naturalmente selecionadas por Jesus, que viriam agora a compor o grupo de discípulos, o grupo de apóstolos. Mas vamos lá, vamos dar sequência. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Então ele está nos reportando o que ele está vendo, o quadro espiritual, os acontecimentos, que ele está nos reportando. Então aquela psicoteca, ele está vendo o que aconteceu. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. Então pequenas coisas, eram criaturas que tinham hábitos arraigados, que tinham preconceitos, que tinham uma série de manias, que começaram nesta convivência com um ser puro. Eles começaram agora a ver que eles precisavam se demonstrar, estavam presos ainda a paradigmas materialistas. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. Isto vai acompanhá-los até a última ceia. Isso vai acompanhá-los para que eles, para com o outro, demonstrassem quem era o maior. Por isso que Emmanuel nos relata que Pedro não havia até então entendido que aquilo que ele deveria agora converter-se. Não havia ocorrido uma conversão plena. Todos haviam visto fenômenos, haviam visto fatos, mas não haviam se convertido ao cristianismo ainda. Aquilo não havia transformado plenamente a vida deles. Eles estavam ainda com paradigmas materialistas, de vaidade, de orgulho, de mostrarem para o outro que eles eram melhores. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Então eram pequenas celeumas, eram pequenas laivos de personalismo que demonstravam o quê? Tudo isto. Orgulho, vaidade, egoísmo, porque é isso que ressoa quando alguém quer sobressair-se, precisa falar de si mesmo, precisa demonstrar que ele está melhor capacitado, que ele é melhor informado, que ele tem as melhores análises. É isto, ainda remonta a uma ideia de orgulho, de vaidade.
Então é sobre isto que nós precisamos entender o que está nos colocado. Ele está vendo os acontecimentos, mas ele continua nos colocando. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Então, olha bem o que está acontecendo. Diuturnamente ele se reunia. No entanto, olha que interessante, os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus. Jesus estava com eles ao derredor das águas transparentes do Tiberíades. Ou seja, Jesus estava convivendo de uma forma mais plena, como se participassem de uma festa incessante de luz. Olha que interessante que eu vou me reportar aqui. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse da terra, afastasse o barco. Lançai vossas redes. Mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos. Lançarei porque mandas. E aí ocorreu isto que é reportado como a pesca milagrosa. Jesus tinha a clarividência, claro. Jesus estava querendo mostrar a eles que ele tinha capacidade de envolver a todos e a tudo, de forma plena, para que eles compreendessem tudo que era digno, que se nós tratássemos com respeito, no caso aqui os animais, tudo isso iria responder aos nossos apelos, porque o intuito era outro. Então nós vamos entendendo estas conversações, estes chamamentos. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina. Eu trouxe aqui ele agora dentro de uma sinagoga em Nazaré. E aí ele vai falar, ele abre os evangelhos, ele pega a profecia de Isaías e lá nessa profecia ele vai mostrar que ele era o Messias esperado. E a partir daí vão se persegui-lo para que ele seja levado à morte. E ele, neste instante, desaparece do contato com estas criaturas. Ou seja, ele estava difundindo, ele estava mostrando. Em Nazaré não foi aceito, acharam que era uma aleivosia, uma mentira, um falso testemunho. Mas olha o que nos fala o Evangelho. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o Evangelho do reino, e curando. E seguia uma multidão. Eu estou querendo mostrar a sequência dos acontecimentos. Nos dá Humberto de Campos esta linearidade, esta sequência de fatos e acontecimentos. Ele ficou na Galileia, fazendo com que ele arregimentasse os discípulos, os apóstolos, ele pregasse, difundisse a sua doutrina, primeiramente aqui, criando raízes ali, preparando estas criaturas deste local. O mestre reuniu os 12 apóstolos em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Eu trouxe isso aqui, é importante, esta imagem, na casa de Simão Pedro, ele vai conversar, porque é importante que nós entendamos e façamos um acompanhamento, que nos é possibilitado agora com Humberto de Campos. Qual o acompanhamento? Vamos entender. De conformidade com a narrativa de Mateus. Olha bem, Mateus vai narrar e ele vai colocar agora este fato nesta sequência. As recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Então veja bem, se vocês puderem, peguem o Evangelho e peguem Mateus 10, de 1 a 32, que nós vamos ver como é que faltaram elementos ali para que entendêssemos plenamente o que estava sendo colocado por Jesus. Então, em Mateus 10, nós vamos ver aquilo que vai ser conversado aqui. Olha bem, a sequência dos fatos não está lá adiante. Foi aqui no começo, assim como a conversão, assim como o chamamento de Levi, não está adiante no Evangelho. Foi logo no primeiro instante. Então isso é importante para que a gente tenha uma sequência de fatos. Agora nós vamos acompanhar. Eu vou colocar em azul e em branco e grifado
o que não está no Novo Testamento, para que a gente entenda o que faltou para os apóstolos, evangelistas, para que nós chegássemos até nós, estas conversações. Mas vamos lá. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, que está em azul não está lá. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente. Olha aqui, não tomareis o caminho largo, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então Jesus começa a colocar, a situar a eles, que vocês não entrem no caminho largo, não entrem no mesmo caminho que entram todas as pessoas, não disputem as mesmas coisas, o nosso caminho é diferenciado, nós estamos buscando as coisas do Espírito. Também não penetrareis no centro de discussões estéreis, a moda dos samaritanos. Isso está colocado. Isso está colocado para que a gente entenda. Jesus está colocando a eles. E aí a gente entende que ele está colocando algo, paradigma espiritualista. Não que ele esteja agora com preconceito com os samaritanos. Não é isto. Mas é para que eles entendessem. Olha o que ele continua. Não entrem também nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. Então veja bem o que ele está nos dizendo. A gente tem que construir no reino no nosso interior. A gente tem que dar mostras da mudança de paradigmas. A gente tem que testemunhar agora a nossa conversão para novas criaturas, com novos apelos, com novas buscas, com novos anseios. Não mais os anseios e buscas materiais. Então é importante esta compreensão para que a gente vá entendendo o que Jesus verdadeiramente quis mostrar a eles. Ele queria que elas ficassem edificando um reino no coração. Um reino no nosso interior. Isso que nos traz Humberto de Campos, clareando as nossas imagens, nos dando novos parâmetros. Mas ele continua. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai. Eu trouxe em branco aqui, não é na casa dos israelitas. Jesus está falando de algo maior, na casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Então olha como é que amplia o horizonte. Ovelhas perdidas da casa do Pai. A casa do Pai é tudo. A casa do Pai é todo o local criado por Ele, consequentemente, em todos os locais, em todos os rincões. Ele está dizendo que vocês possam ir, porque essa foi uma celeuma entre Tiago e Paulo adiante. Por quê? Porque eles imaginavam que era na casa dos israelitas, na casa daqueles que serviam e seguiam ao Jeová. E não é isso que está colocado. Então, todos que estejam aflitos, estejam agora desterrados, com problemas, com dificuldades, que vocês possam ir a estas criaturas, reunir convosco todos os que se encontram de coração angustiado. Eu trouxe em azul porque olha bem como é que nos fala. Olha bem, e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Todos que estejam angustiados, todos que estejam passando por aflições, todos que estejam com dificuldades. Então é para estas pessoas que vocês irão, porque elas estarão mais sedentas, mais afáveis, mais prontas a compreenderem. As dificuldades modificam os parâmetros espirituais das pessoas. Olha bem, trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos. Então, eles tinham este poder, isso foi dado de forma mais plena, 40 dias depois da subida, da ascensão de Jesus aos planos superiores? Sim. No dia da Pentecoste? Sim. Mas olha o que ele está nos dizendo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime, ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas.
Isso não está colocado no Evangelho. Muda o sentido da fato. Não é ressuscitar corpos. Não é ressuscitar pura e simplesmente um corpo. Não é isto. Eles até poderiam, no caso de letargia, de catalepsia, até poderiam, de morte aparente, até poderia. Mas é para aquelas pessoas que estavam nas sombras do crime, naquelas pessoas que estavam envoltas pelas ilusões do mundo. Esclarecei todos os espíritos que estão vivendo nas trevas, dando de graça o que de graça vos foi e vos é concedido, a mediunidade, a capacidade de doar aquilo que eles receberam de Jesus para terem um critério, para terem a partir daí uma orientação, e a mediunidade queria auxiliá-los. Então veja bem o que está colocado, muda o sentido, muda o contexto, é isso que Humberto de Campos quis mostrar. Faltaram elementos para que entendêssemos plenamente o Evangelho. E é isso que a mediunidade de Chico Xavier nos suscita. Um novo ensinamento, um novo paradigma, uma nova visualização dos fatos. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas. Então, não busquem se apresentar, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os mais simples. Isso não está no Evangelho. Então, veja bem, por que você não deve mostrar? Por que você não deve ostentar? Porque a singeleza da alma, a apresentação mais tranquila e simples, fará com que a gente não se deslumbre, a gente não se apegue, a gente não busque uma vida agora de exibicionismo, uma vida exterior, uma vida mais cara, uma vida que vai nos ensejar um aprisionamento. Então é isso que a gente precisa entender. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, naquilo que levavam na cintura. O alforje é isso aqui, levava-se na cintura para que guardassem as moedas. Não leve o supérfluo aí, em túnicas ou alpercatas, naquelas sandálias, para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Então que eles não se preocupassem com as coisas materiais. Isso naturalmente estaria afeito a eles. Buscai o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Eles teriam que entender isto. Era nesse contexto. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseje aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus. Então, buscai estas pessoas que estão sedentas, que estão abertas, que estão afáveis, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos. Então, eu trouxe frisado, não está isso no Evangelho. Então, muda o processo. Então, levamos o quê? As bênçãos do Evangelho. Vamos mostrar a eles o reino de Deus. Vamos mostrar a eles que esta é a nossa melhoria íntima, que vai facultar, que vai suscitar, até que vos retireis. Então, repartir, não está dizendo para que eles fiquem lá. Repartir até que vocês se retirem daquela localidade. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se esta casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, volte esta mesma paz aos vossos corações. Então, se esta casa estiver aberta, estiver afável, estiver possibilitando que este evangelho agora seja pregado, seja disseminado, seja compreendido, se ela for digna, nós, a partir daí, estaremos em paz e propiciaremos a esta casa a mesma paz. Então, isso é importante que a gente entenda. Ele nos trouxe um exemplo interessante para que a gente compreendesse os elementos que faltaram no Evangelho, que é de forma sintética. Por que ocorreram isto, por que ocorreram aquilo, mas também porque faltaram alguns elementos para que eles se aprofundassem. Como nós falamos, o próprio Pedro ficou em dúvida, negou ao Cristo. Os apóstolos ficaram amedrontados, imaginaram que aquilo não fosse verdade. Foi necessário que ele retornasse, ficasse com eles com 40 dias, desse a mediunidade a eles para que aquilo fosse uma convicção. Então foram elementos que foram dados
porque eles mereciam, claro, mas para que eles pudessem testemunhar, dando as suas vidas. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pé dos vossos pés. Isto é, isso não está no Evangelho, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Então, isso é importante, nos dá a noção. Não é sacudir o pé só e ir embora. Ele está nos dizendo, não leve nenhum rancor, entenda o parâmetro de cada um, entenda a capacidade de compreensão das criaturas e não se contamine da iniquidade delas. Não levem isto para que vocês sejam prejudicados. Entendam, deem às criaturas liberdade para que elas façam esta ou aquela opção. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. O que ele está nos dizendo é isso aqui. A quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Por que nós fizemos realçar isto? Porque nós vemos criaturas que vêm para um trabalho da religiosidade, da espiritualidade no mundo, se envolvem com a política, se envolvem com o poder, se envolvem com as coisas materiais, se perdem no caminho. Ele está nos dizendo, haverá menos rigor para os grandes pecadores. Por isso que o Cristo foi tão contundente contra os fariseus. É por isso que no livro Consolador, Emmanuel nos fala, aqueles padres, aqueles religiosos que agora começam a vender as indulgências, esses são aqueles que levaram à incredulidade. Porque eles que precisam luarizar, dar orientação à vida das pessoas. Então os grandes pecadores serão muito menos rigor. O Cristo vai dizer aos fariseus, estas pecadoras, mulheres que eram tidas e havidas como prostitutas de má vida, irá preceder a vocês. Ou seja, aos fariseus, que têm a crença nos lábios, e não nas atitudes, e não agora na sinceridade de propósitos, se envolvem, se enlameiam com as coisas materiais, vivem de uma forma não coadunada com os princípios da religiosidade, e muito menos da singeleza, da serenidade, de ser afáveis, de serem agora de pessoas que são queridas, esperadas, mas pessoas que levam a dissensão, levam a intriga, levam ao boato, levam a maledicência. É sobre eles que o rigor será maior. A quem muito foi dado, volto a frisar, muito se pedirá. Então nós temos que ter noção, Cristo mostrou a eles, vocês serão muito mais intensamente agora cobrados. Vocês estão recebendo de forma plena. Mas ele continua nos dizendo, é por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então que vocês agora possam ir, possam pregar no meio dos lobos, mas sejam simples, sejam prudentes, sejam pessoas tranquilas, não chamem a atenção. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais. Olha bem o que ele está fazendo, uma profecia, mostrando o que iria ocorrer na vida deles, e eles puseram dúvida. E sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada. A ideia de Deus não está lá dentro. Nos templos suntuosos se respira dinheiro, poder, coisas que são materiais, então está exilada de lá. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Olha bem o que ele está dizendo. Ele está fazendo uma profecia mostrando a eles. Vocês vão ser levados a estas pessoas, porque chamará a atenção. Vocês terão um tipo de vida dissoante, distonante de tudo que eles vivem, de tudo que eles buscam. E vocês testemunharão a minha causa, mas
nos dias gloriosos da humilhação. Não vos dê cuidado com o que haverdes, ou melhor, como haverdes de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados, quanto ao que houver de dizer, porque não somos nós que falamos, é o Espírito amoroso de nosso Pai, é que fala em todos nós. Eu trouxe aqui a figura de Paulo de Tarso, falando diante de Nero. Ele mostrou que isso aconteceria. E ele era inspirado, Nero e todos os outros agora, outros procônsulos, foram chamados para ouvirem Paulo de Tarso, para verem agora estar em contato com esses apóstolos. Ficaram incomodados, o Sinédrio ficou incomodado, eles foram presos. Pedro, João e Filipe foram presos, Estevão foi morto, era esperado que isso ocorresse. Ele está dizendo, mas era ele, ou melhor, era o Pai que falaria através dessas criaturas, para que eles acordassem, para que eles tivessem outros preceitos, outros parâmetros, outras buscas. Era esta a referência. E ele continua, nestes dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai aos filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Por que nós trouxemos em azul que não está no Evangelho, mas está, o irmão entregará ao irmão? Porque isso aqui, ou nós fazemos uma opção por Jesus, pelas coisas do Espírito, ou nós ficaremos envoltos pela materialidade, e aí viveremos este caos em que nós estamos vendo irmãos matando irmãos, entregando e ocorrendo toda esta iniquidade que está ocorrendo nos dias de hoje. Ele falou para o futuro, falou. Era esperado que isto ocorresse, era esperado, porque a materialidade, ele vai mostrar, tem tantos reclamos, tem tantas exigências, tem tantas buscas. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele está nos dando parâmetros para que entendamos. É isto, ou nós entendemos. É hora de definição no planeta. É hora de nós buscarmos os valores espirituais. Se nós ficarmos presos aos valores do mundo, nós seremos levados como uma grande enxurrada. Seremos envolvidos por esta materialidade. E ele... Vamos ouvir perguntas. O que seria lutará no mundo por meu nome? Porque as pessoas dizem que o mundo é um mundo em que tantos profitentes seguem a Jesus. São pessoas que da boca para fora fazem isso. Na verdade, na sua vida comum, odeiam, fazem intriga, fazem maledicência, entregam o irmão, fazem iniquidades e assim por diante. Porque se nós olharmos, principalmente no Brasil, o que nós vemos, pessoas que são crentes, pessoas que acreditam, mas qual é a conduta mesmo? Quer matar o outro, quer agredir o outro, quer disseminar agora o boato, a intriga, a maledicência. Então nós temos que entender o que está em curso. Aqueles que verdadeiramente não agora se envolverem com os preceitos espirituais, estarão se envolvendo cada vez em maior quantidade com as coisas do mundo. Ele continua, quando fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos, sem que vos acompanhe o meu pensamento. Então, olha bem o que ele nos traz, é diferente. Ele diz que ele acompanharia a todos eles, a todos os apóstolos. Então ele está dando normativas a eles, clareando a percepção deles, mostrando quadros a eles, mostrando imagens. Eles viram os fatos, entraram em sintonia, estarão em êxtase. Então tudo isso foi percebido, mas na hora da dificuldade da crucificação do Cristo, eles balançaram. Será que era verdade? Será que era real? Se tendes de sofrer, considerai que também eu
vim à terra para dar o testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então nós vemos aqui Paulo de Tarso, nós vemos aqui Pedro sendo trancafiado. Então eles tinham em mente que eles precisavam testemunhar. O Cristo veio mostrar o testemunho, o Cristo veio exemplificar. Não foi algo que ele só falou, ele está mostrando o que iria ocorrer na vida deles. Ele está sendo bem claro diante dos acontecimentos. Mas ele continua: se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará os meus discípulos. Ele foi levado agora a ter uma coroa de espinhos, a ter agora uma coisa singela, uma túnica rasgada, escarlate, a ter uma cana no seu braço, a ser espancado, cuspido, a ser humilhado, a ser levado à crucificação e assim por diante. Então ele está mostrando a eles. Eles teriam que passar sobre isto. Por quê? Era o testemunho, mas era a demonstração às criaturas. Esta é a forma de nós nos libertarmos do cenário material. Esta é a forma de nós não valorizarmos de forma exagerada as coisas da matéria. Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, porque um dia toda a verdade será revelada e todo o bem irá triunfar. O bem irá triunfar. Então ele está mostrando esta imagem. O mal é uma contingência humana, é uma criação humana que o próprio homem sofrerá os reveses, terá que reparar os erros, terá que modificar os preceitos, terá que a partir daí desfazer o mal que ele fez, criando o bem. Então, o bem é a única realidade, é a única verdade eterna. O mal é uma criação humana que vai se desfazer pelo próprio homem. Vamos ouvir perguntas. Diante de tudo o que foi exposto até agora pelo Cristo, podemos pensar que nunca foi tão fácil ser cristão como nos dias de hoje, e mesmo assim ainda trocamos alhos por bugalhos? Sim, por isso é que o Consolador Prometido veio para clarear, para dar novamente outras orientações. Isto aqui é de uma beleza, é de uma singeleza, é de uma profundidade que nos dá subsídios para vivermos uma vida consentânea aos valores do Espírito. Mas ele continua: o que vos ensino em particular, difundiu publicamente. Então, o que eu estou ensinando para vocês, vocês não vão deixar agora embaixo do alqueire, não vão deixar embaixo agora disto ou daquilo, vocês vão propagandear, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. O que eu estou trazendo aqui é importante. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo adiante. Quando a internet, quando a televisão viessem, seria pregado o evangelho de cima dos telhados, pelas antenas. É isso que ele está nos dizendo. Isso seria algo normal. Isso chegaria à vida das pessoas. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Então, ou nós vamos para cá, ou nós vamos para lá. Ou a nossa consciência está em paz, ou ela está agora com lutas, com dramas, com problemas. Então lutemos contra estes sentimentos malignos. O mal nos leva a consequências desairosas, a problemas naturais, mas nos traz um estado de espírito muito doentio, muito problemático. Lembremos-nos disso. E ele continua nos falando: não se vendem 2 passarinhos por 1 centil. Centil era 16avos do denário. Era o menor valor da moeda que existia romana. Então ele está dizendo: entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contadas. Como entendermos isto?
esta lei da causa e do efeito. Esta é a razão para nós entendermos. Nós somos a causa e somos a solução dos nossos problemas. Por isso que Deus faz com que as leis se cumpram. Nada vai ocorrer de forma aleatória, casual, extemporânea, sem uma razão. A razão está em nós. Nós atraímos os fatos e os acontecimentos. É a lei natural do retorno. Não temais, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Então não temais. O Pai nos ama, assim como ama os pássaros e a todos os seres. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu confessarei igualmente diante do meu Pai que estás no céu. Então, ele está nos mostrando algo que dá-nos subsídios para que entendamos. Ele deu elementos, ele mostrou imagens, ele fez com que eles entrassem nesse parâmetro, ele fez com que eles se sintonizassem com tudo isso, que eles testemunhassem que eles receberiam todo o amparo. Ele iria confessar a eles diante do Pai. As recomendações de Jesus foram ainda ouvidas por algum tempo, e terminada a sua alocução, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Então eles estavam extasiados, eles viram o futuro, eles perceberam o que era necessário que eles fizessem, eles perceberam o que o Cristo iria passar, o que eles iriam passar. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino, e estremeciam do júbilo dos seus corações. Parecia que eles viram um mundo de regeneração. Eles anteviram tudo o que iria ocorrer. Ele deu a eles esta certeza. Vai ocorrer que o Evangelho vai se estabelecer. No final, a verdade vai preponderar. No final, a única lei real é do amor. É isso que ele fez com que eles entendessem. Mas ele continua. Foi quando Judas Iscariotes, inédito, não está aqui no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas nem de João, esta conversação. Então quem tirou eles desta êxtase foi Judas. Foi quando Judas, como que despertando antes de todos os companheiros, eles estavam em êxtase, viajando a um céu criado pelo Cristo, viajando para paradigmas espiritualistas. Então, eles foram trazidos daquelas profundas emoções de encantamento. Judas se adiantou para o mestre, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada podemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Então veja lá, o Cristo sabia o problema de cada um deles? Sabia. O Cristo vai antever a tudo isto e vai, quando está sendo crucificado, ver quais eram as fragilidades e as cruzes de cada um deles. E o dinheiro era a cruz de Judas Iscariotes. Por isso era um comerciante. Por isso era um homem dado a imaginar que nunca nada se faria sem o numerário material. Então ele volta desta êxtase, traz um parâmetro material a todos, e o Cristo vai conversar com o seu íntimo, dando a ele os preceitos necessários para que ele não errasse, mas estava nas possibilidades dele, do livre-arbítrio dele. Vamos lá, vamos ouvir. Jesus contemplou serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Eu trouxe aqui. Será que Deus precisou do dinheiro para construir as belezas do mundo? As coisas mais belas não são compradas com dinheiro. Não estão à disposição à venda. Em mãos que saibam dominá-lo. O dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Então, o amor é algo que não está dimensionado na condição material. É algo que não é vendido em nenhum supermercado, em nenhum local.
É algo que precisa ser construído, vivido e espargido por nós, para que exista uma ressonância com aqueles que estão no mesmo parâmetro. Então é sobre isso que ele está falando com Judas. Judas entendeu? Judas levou um choque, foi alertado sobre o que era a sua vida, sobre o que esperava. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar a primeira contribuição, o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do meu reino, do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Se é necessário isto, utilizemos-nos disso. Mas isso não é o mais importante. Se não houver nas construções humanas amor, se não houver respeito nas construções humanas, ainda que elas sirvam para auxiliar criaturas, elas nada valem. Elas não contribuirão para que este reino de Deus se instaure no nosso coração. Vamos ouvir perguntas. Então a gente vê que desde o início o dinheiro foi uma pedra no caminho do cristianismo, independente da religião formada pelo cristianismo. Do cristianismo, no caso específico de Judas Iscariotes e todos aqueles vinculados e imaginando que era necessário as grandes construções. Elas podem ocorrer desde que tenham uma finalidade, desde que elas tenham no seu cerne, no seu íntimo, amor, desvelo, objetivos superiores. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Então, organiza, guarda contigo tudo isto. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Então, que a gente aprenda a viver com o necessário. É no supérfluo que a gente se perde. É nos excessos que a gente claudica. É não sabendo como viver de uma forma serena, simples, tranquila. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas. Eles eram homens simples, eram homens que não tinham dinheiros, mas alguns pobres denários foram recolhidos. O mestre observava a execução daquela providência com um sorriso cheio de apreensões. Jesus não sabia o que estava por vir, Jesus não sabia o que poderia ocorrer, claro que sabia, mas era dado à criatura humana a possibilidade dela mudar o seu próprio destino, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Então ele guardava alegre, sabendo que aquilo poderia ajudá-los. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Ele estava preso à materialidade das coisas. E aí Jesus havia mostrado que ele não se perdesse. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. E, infelizmente, foi isso que fez com que ele sucumbisse, o dinheiro. Ele foi trocar agora, como nós vamos ver adiante, com o sinédrio por 30 moedas de prata. Foi se vender. Mas que nós entendamos que a vida nos dá possibilidades de nós entendermos, a partir da boa nova deste livro singular, singelo e profundo, a vida de Jesus junto aos seus apóstolos. Nós vamos finalizar o nosso estudo desta noite, agradecendo o amparo e que as tuas bênçãos, Senhor, possam permanecer com todos nós e que nós deixemos-nos acalentar por este clima renovado de Natal. Que estas bênçãos permaneçam com cada um de nós e que assim seja.